bem-vindos a Nascer, eu sou a Juliara e no vídeo de hoje eu venho falar de pedra. Mas não é uma pedra comum, é uma tal de uma pedra levemente amaldiçoada e que deixou a galera no Japão um tanto apreensiva, se eu posso falar assim. Eu não sei se você ficou sabendo, mas no dia 5 de março rolou a notícia de que uma rocha chamada Seichoseki, que fica lá em Nasu, no Japão, teria rachado. Mais precisamente, ela se partiu em 2 pedaços. Quando a gente do lado de cá vê uma notícia desse tipo, não necessariamente ela quer dizer muita coisa pra gente. Porém, existe uma mitologia por trás dessa rocha. E se você gosta desse tipo de assunto sobre teorias, curiosidades e reviews de animes, eu já te convido nesse momento a se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E caso você já seja inscrito, não esquece de deixar o like aqui embaixo para ajudar o meu canal aqui no YouTube. E vamos lá falar sobre a Seichoseki. Vale lembrar logo de início que essa rocha aí se encontrava em um sítio de montanhas vulcânicas e que era tipo assim, uma atração, e a pedra em si era um ponto de visitação ali em Nasu. A Seichoseki, também conhecida como Pedra da Morte, está presente na mitologia japonesa há muito mais tempo do que a gente imagina. Mas o porquê que essa pedra seria tão perigosa assim? Bom, segundo a mitologia japonesa, que na verdade veio da mitologia chinesa, essa pedra aí guarda o espírito de Tamamo no Mae, que é uma raposa, o espírito de uma raposa de 9 caudas, que também é conhecida como Kyuubi, ou para quem gosta de Naruto, uma Kurama. Como eu falei antes de ir para a mitologia japonesa, ela está presente na mitologia chinesa. Então, muitas histórias que a gente encontra, ela começa a perturbar a galera lá na China e depois ela vai viajar por alguns lugares ali no Oriente. E tem mais uma observação a ser feita. Uma raposa, ou melhor, o espírito de uma raposa pode ser bom ou mau presságio. Lá na dinastia Han, que aconteceu lá por volta de 202 antes da Era Comum, estava começando a surgir uma ideia aí da tal chamada transformação interespécies, onde criaturas não humanas, depois de uma idade avançada, poderiam se transformar em criaturas de forma humana. E esse tipo de ideia aí foi apresentado em trabalhos como Lunhan, de Wan Chan. E então, de acordo com essas ideias que foram desenvolvidas, a transformação de raposas para humanos foi basicamente formada. Essas histórias aí de uma raposa que se transformou em humano começam a aparecer mais ou menos no período de Morimochi, que aconteceu ali por volta de 1336 e 1573. Existiam várias prosas nessa época que falavam a respeito dela. Só que, quando chegamos no período Edo, essas histórias aí se mesclaram com algumas ocidentais e acabou trazendo uma nova forma como eles viam esses espíritos de raposas. Essa fusão acabou transformando o espírito das raposas como fossem espíritos traiçoeiros, que acabassem ali corrompendo governantes e coisas do tipo. Uma das primeiras aparições desse espírito da raposa foi nos contado por Hokusai, lá no período Edo, como eu falei. Essa história aí nos conta que a raposa apareceu primeiro lá na China. Ela acabou possuindo o corpo de Daji, que era uma concubina da dinastia Shang. Ela foi a responsável pela queda, pela ruína da dinastia durante o período do reinado do rei Zhou, e ela causou inúmeras rebeliões ali ao redor do país e tudo mais, então ela criou um caos e acabou afundando a dinastia. Depois que ela foi descoberta e derrotada ali na China, ela voou para a Índia e também tomou o corpo de uma concubina que se chamava Lady Kaio. Aqui, durante o reinado do príncipe Banzoku, ela fez com que o próprio príncipe dizimasse milhares de soldados. Então ela trouxe a matança ali para a Índia. E depois disso aí é dito que ela voltou para a China e possuiu
mais uma concubina da dinastia Zhou. Depois da sua última derrota, ela ficou adormecida por um tempo, cerca de 300 anos, pelo que eu tava vendo pelas histórias. Até que finalmente ela foi para o Japão e tomou conta de Tamamo no Mae, que era conhecidíssima como a concubina mais preciosa do imperador Toba. Aqui nessa parte da história a gente tem algumas outras variações, tendo como se a raposa tivesse ido para o Japão e tivesse ficado em forma de uma criança, que ela estaria procurando alguém para cuidar dela, e com isso ela encontrou a família do imperador e aí ela foi criada ali, se tornando uma concubina. E tem essa história também de que a raposa ela já tinha possuído a concubina que já estava ali. Acho que já deu para perceber aí que a Kyuubi gosta de possuir mulheres que sejam belas e de uma certa maneira influentes, para poder conseguir trazer o caos entre os homens, basicamente. Quando o espírito da raposa estava em Tamamo no Mae, ela fez com que o imperador Toba ficasse muito doente. E com isso daí, chamaram um astrólogo para poder ali tentar entender o que estava acontecendo com o imperador. Esse astrólogo aí, o Abe no Yasuchika, acabou descobrindo que a Tamamo estava possuída pelo espírito da Kyuubi. Então foi ele que meio que desmascarou. E com isso, depois de um tempo, o imperador mandou 2 homens irem atrás de Tamamo no Mae para poder executá-la. Essa execução aí aconteceu onde é Nasu hoje em dia, onde é o tal sítio arqueológico não, onde é o sítio de visitação das montanhas vulcânicas. Só que em 1663 foi adicionado um trecho da história de Tamamo no Mae falando que quando os guerreiros foram atrás dela para poder executá-la, o espírito da raposa deixou o corpo da concubina e se aprisionou-se a si mesmo dentro da rocha que ficou conhecida como Sechoseki. E foi a partir disso daí que a rocha teria começado a soltar gases letais, tanto que qualquer um que chegasse perto dela poderia morrer, e vem daí o nome da Pedra Mortal. Bom, mas a história não acaba aqui. Temos um outro trecho da história que é contado que um monge budista estava ali, na verdade esse trecho aqui existe 2 formas de contar, mas em resumo, nós temos um monge budista que teria chegado até a Sechoseki e exorcizado essa pedra. No caso, quando ele exorcizou a pedra, ela foi partida em alguns pedaços e esses pedaços foram jogados pelo Japão. Em algumas histórias dizem que são muitos pedaços, em outras dizem que são apenas 3 pedaços. Fato é que um desses pedaços ficou ali em Nasu. É dito ainda que esse monge budista acabou fazendo um memorial para que esse espírito pudesse descansar em paz. Então assim, por mais que existe um trecho da história falando que esse monge teria exorcizado a pedra, muita gente acredita que Nasu é a casa de Tamamo no Mae, por conta de toda essa história, por ela ter se afugentado pra lá, por causa dos guerreiros tendo perseguido ela por lá. De todo modo, essa pedra aí, que foi registrada como um sítio histórico em 1957, causou muito debate desde que aconteceu essa rachadura, essa quebra, como você queira aí encarar. Enquanto tem muita gente aí, obviamente, que acredita que sim, o espírito de Tamamo no Mae tá aí solto pelo Japão, outros vão pela lógica da natureza. Por quê? Principalmente quando você acessa os tweets a respeito da rocha ter quebrado, você vê que temos várias fotos ali mostrando que essa rocha já estava rachada há algum tempo. E não é pouco tempo, é coisa de anos aí. Então é dito que, por conta dessa rachadura nela, como a pedra é obviamente ali exposta às intempéries do tempo, né? A gente tem ali uma água entrando na rachadura e tudo mais. Aí a gente tem também a diferença das temperaturas, porque lá também é um lugar muito frio. E isso pode ter contribuído muito para que a rocha de fato tivesse partido. Mas eu queria trazer uma coisinha para este vídeo. Eu tava pesquisando e eu não sei, de acordo com as fotos que você viu, que a rocha tinha uma certa corda em volta dela. Pois bem, essa corda aí, a última vez que ela foi trocada foi em 2020. E pelo que eu tava lendo, existe uma certa época que essa corda é trocada. É dito que a Shimenawa, que é o nome da corda que fica
fica em volta daquela pedra é trocada todos os anos durante a Golden Week. Essa Golden Week aí é tipo que uma semana onde tem a junção de vários feriados nacionais no Japão, então ela acaba sendo uma grande festividade por lá e tudo mais. Então, durante essa época é trocada a Shimenawa. Só que o que acontece? Eu fui olhar e eu não achei registros da troca da Shimenawa em 2021. A última troca foi em 2020. Mas, Juliara, por que a Shimenawa é tão importante? Vamos lá para a explicação de que bodegas é isso. Bom, vamos lá. As Shimenawa são cordas feitas ou de cânhamo ou de palha de arroz. Elas são feitas geralmente para rituais de purificação no shintoísmo. Possivelmente, caso você, querida amiga, que tenha assistido Demon Slayer, mais conhecido como Kimetsu no Yaiba, você deve lembrar disso daqui que está aparecendo na tela. Sim, o Tanjiro, no seu treinamento, onde ele corta uma pedra ao meio, tem uma Shimenawa. Então, assim, eu não sei você, mas eu acho que temos um espírito de uma Kyuubi solta. A gente podia ter evitado isso colocando a fitinha lá em 2021. Não sei se rolou esse ritual aí em 2021, mas assim, a gente não pode duvidar de nada, não é mesmo? Porque 2022 já tá muito cagado. Estão abrindo uma caixa de Pandora atrás da outra. Então, eu não ia ficar impressionada se o espírito de uma raposa tivesse a solta por aí por conta de uma Shimenawa que não trocaram, sabe? Então, assim, eu achei que trazer essa informação da Shimenawa pra cá fosse uma coisa muito interessante, porque, assim, de acordo com as crenças da galera lá, isso, de fato, pode até ter passado pela cabeça deles. Mas lembrando que eu não achei o ritual da purificação, né, o ritual da troca da Shimenawa de 2021. Caso tenha ocorrido, eu retiro o que eu falei. Porém, já estamos chegando na época de troca da Shimenawa, porque ela acontece ali final de abril, início de maio. A gente tá em março, então, né, assim, ó, tava chegando ali na validade do bagulho, sabe? Mas enfim, isso pode ser um devaneio meu, obviamente é um devaneio meu, mas eu quis trazer isso pra cá, pra esse vídeo, porque é uma curiosidade a mais. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e saber essa curiosidade aí. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa história toda, se você gosta desse negócio assim, desses negócios mais sobrenaturais, se você acompanha esse tipo de notícia lá do Japão. Então é isso, não esquece de deixar seu like aqui embaixo caso você ainda não tenha deixado. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal. E aqui no final estão aparecendo mais 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no Zona. Eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!